Irmãos, vamos iniciar hoje o estudo do 8º mandamento. Concluímos, no domingo passado, o 7º mandamento. Então vamos hoje iniciar o 8º mandamento, já caminhando, Oitavo, 9º, 10º mandamento, graças a Deus, por estudarmos a sua lei. Certamente os irmãos têm visto os grandes benefícios de estudarmos a lei de Deus, o quanto o estudo da lei de Deus nos abre a mente para a vontade de Deus, o quanto nos mostra os nossos desvios, manifesta nossos ídolos, sentimentos, desejos, planos, muitas vezes que estão contrários à lei de Deus e a gente estava alimentando. Não enxergávamos em nós mesmos algumas inclinações, e a lei de Deus disse: olhe, atente para isso, veja isso, tome cuidado. Até mesmo a precaução, a prevenção de cometer um mandamento, ou não só um mandamento apenas. Nós vimos que o estudo da lei de Deus nos mostra mais ainda que um abismo chama outro, um pecado chama outro, um pecado não fica isolado, você não consegue isolar esse pecado em si. Então todos esses são benefícios, grandes benefícios que nós recebemos da parte de Deus a estudar esses mandamentos. E agora adentramos ao 8º mandamento. Os irmãos sabem que temos utilizado a metodologia do catecismo maior para o estudo da lei de Deus, da lei moral de Deus, e chegamos agora à pergunta número 140. Qual é o 8º mandamento? Yasmin, qual é o 8º mandamento? Não. Esse é o 7º que a gente estudou, o 7º. E o 8º? Não furtarás. Ótimo, exatamente. Não furtarás. Vamos orar mais uma vez. Iniciamos agora, ó Deus, o estudo desse mandamento. O Senhor nos conduziu até aqui e conseguimos chegar, ó Deus, a esse mandamento, a esse estudo. Te agradecemos imensamente e continuamos a te pedir, Senhor, a direção do Teu Espírito, a reconhecer, ó Deus, que o estudo dos mandamentos vai nos mostrando, ó Deus, o que está no nosso coração. Algumas coisas que estavam só na nossa mente, nós nem pronunciamos, ninguém sequer sabia, mas Tu já sabias, ó Deus, Tu és onisciente, e aquilo estava escondido, e graças Te damos por isso, ó Deus, porque podemos combater as nossas inclinações. Quanto mais conhecemos da Tua palavra, Senhor, e da Tua lei que reflete o Teu caráter, Senhor, mais conhecemos de nós mesmos, e mais bendizemos o Teu nome, Senhor, porque confirmamos na nossa mente e na experiência, Senhor, da nossa vida, que a Tua lei é perfeita. Então, ó Senhor, nosso rogo, dá prazer, Senhor, nos dá prazer da Tua lei, de estudar a Tua lei, nos dá prazer em praticar a Tua lei, anunciar a Tua lei, compreender, Senhor, a Tua lei. São muitos aqui, são muitas as diversidades na idade, Senhor, na escolaridade, na maturidade, mas sabemos, ó Deus, que para o Teu Espírito não há nenhum impedimento que possa fazer com que venhamos a compreender, Senhor, a Tua lei. Por isso nós Te pedimos nesse momento que o Senhor seja conosco e nos guie, Senhor, tanto na exposição como na compreensão, para que possamos bendizer o Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não furtarás. Para começarmos o estudo desse mandamento, nós queremos lembrar mais uma vez que a lei de Deus não é meramente um código de ética, de conduta moral. Muitos pensam que a lei de Deus, os 10 mandamentos, a Bíblia como um todo, isso é muito importante. Por que ela é importante? Porque a pessoa se torna uma pessoa melhor, Sabe se conduzir melhor na sociedade, é respeitar o próximo, amar o próximo. Isso é
importante demais. As pessoas assim dizem e de fato isso é importante, mas não é só isso. Essa é a grande questão de estudar a lei de Deus, não é só um código de conduta. Moisés disse isso, já li para os irmãos, Deuteronômio capítulo 4, mostrei, o povo que tivesse ao redor, aquelas nações, ia dizer, que povo tem leis tão justas, tão boas, tão santas. Isso é verdade, mas a lei de Deus, irmãos, tem um componente que ele vai além da prescrição externa, que ela é espiritual, o componente espiritual. Paulo deixa claro isso, a gente não pode esquecer lá em Romanos 7,14, quando ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E eu quero refletir primeiro sobre isso, porque que a lei é espiritual, uma rápida reflexão, para a gente, senão a gente pode ficar só nessa questão. A lei moral é o código de conduta, a lei moral é a lei que Deus deixou, principalmente Jesus, resumindo a lei naqueles 2 grandes mandamentos, vão nos mostrar que é o amor, e fica nessa questão, como a gente já falou, assim, muito subjetiva, e muito da relação, assim, quando se fala do homem para com Deus, tem o componente espiritual, mas do homem para com o homem, aquela questão fraterna, da solidariedade, do respeito um pelos outros, mas a lei de Deus, ela é espiritual, e a gente já tem que partir desse ponto. Por que a lei espiritual? Porque vem do Espírito de Deus. Quem entregou essa lei, irmãos, foi o próprio Deus. Deixou para todos os homens, não deixou só para Moisés e para aquele povo. No Antigo Testamento nós temos confirmado isso, ratificado essas verdades. Ela fala, essa lei, irmãos, fala diretamente ao espírito do homem, ela alcança a sua consciência. E tudo que vem de Deus é bom. Ela não pode ser cumprida somente pelo esforço humano. Ela tem que vir, de fato, assim, do íntimo, da obediência, do intelecto, da compreensão daquilo que significa, senão você não cumpre a lei de Deus. Senão vai ser um mero realizar algo de bom que é aprovado pela sociedade, desejado como um código de ética e simplesmente um código de moral que todo mundo vai dizer, está bom, está correto, é isso mesmo, mas é muito mais do que isso, porque para obedecer à lei de Deus é necessário que o indivíduo seja guiado e assistido pelo Espírito de Deus, senão ele não vai conseguir. É preciso muito ter esse entendimento. Paulo aqui, nesse versículo e no contexto, diz que a natureza dele é carnal. Então, por que a lei é boa? É boa porque mostra exatamente essa condição do homem, expõe seu pecado, revela as consequências de uma vida de pecado, que é a morte. Por isso que a lei é boa. A lei deixa bem claro. Olha, parece uma contradição. De novo a gente lida com essa situação. Parece que é uma contradição, mas não é. A lei é boa porque deixa claro que ninguém pode atender às suas exigências. Olha só, como, pastor, isso? Ela é boa porque o que ela exige, ninguém pode fazer? E ela deixa claro isso? Sim. Ela diz, olha, depois da queda, o homem carnal não vai conseguir cumprir as minhas exigências. E o que é que isso tem de bom? É bom porque faz com que o homem busque a solução para a vida dele, que é Jesus Cristo. Que ele entenda que nenhum homem aqui sobre a terra, senão Cristo que veio, pôde cumprir a lei. Que somente Cristo pode resolver o seu maior problema. O homem precisa entender qual é o problema dele. O homem nos dias de hoje acha que o problema é o quê? Não, o problema nos dias de hoje é a violência no mundo, né? Não, é a violência, mas talvez o problema do mundo hoje seja a fome. Antigamente você não tinha tanta produção de alimentos, né? Mas hoje a gente tem produção de alimentos e se desperdiça muito, então o problema é a fome.
Não, a fome só vem por causa da desigualdade social, e a desigualdade social só vem por causa da corrupção. E qual é o problema maior do homem? O problema maior do homem é o pecado, é a sua condição, é que ele nasce morto, e somente a lei mostra isso, e só há uma solução para isto. Por isso que a lei por isso que a lei é boa, e ela é espiritual. Como ela é espiritual, irmão, seu alcance e sua profundidade vão muito além do simples significado das palavras. Então veja, qual é o alcance geral deste mandamento? Observem, meus irmãos, o que é que esse mandamento trata especificamente? Olha, ele trata da santidade da propriedade. Oxe, santidade da propriedade, tem isso? Tem. Observe, o sexto mandamento tratou da santidade da vida. O sétimo mandamento tratou da santidade do sexo, né? E agora este mandamento trata da santidade da propriedade. Irmãos, eu vou mostrar aos irmãos, inicialmente nós vamos abordar essa questão aqui especificamente. Por quê? Vocês vão ver algo muito, muito, muito importante, que a Bíblia mostra, mas não mostra daquela forma que escreve literalmente, mas seus princípios vão mostrar um dos grandes males que afeta hoje, uma ideia que afeta hoje muito o mundo, e as pessoas estão atrás disso, e as pessoas são iludidas por isso. E eu vou lhe dizer, especialmente os jovens, preste atenção, os adolescentes e os jovens, vocês prestem bastante atenção, que vocês são procurados levar a ser cooptados por essa ideia, quando a palavra de Deus diz o contrário, e a relação está com este mandamento, porque a propriedade ou a riqueza foi criada por Deus, ela foi confiada ao homem para que ele usasse de modo a glorificá-lo, de modo que ele usasse para o seu serviço. Eu vou repetir: a propriedade, a riqueza, os bens, os dons, as capacidades, a tecnologia e tudo mais, tudo que Deus concedeu, fez, criou, entregou para o homem, é para ser usado de modo a glorificá-lo, principalmente para o seu serviço. Isso fica claro logo na criação, e é de suma importância que o homem saiba se relacionar bem com a criação, porque o pecado afetou profundamente a humanidade e a criação, de modo que o homem precisa muito dos princípios deixados por Deus para sobreviver bem, para sofrer menos, para respeitar melhor o próximo. Como é que o homem vai minimizar as mazelas do pecado e as consequências do pecado aqui na terra? Atentando para a lei de Deus. Assim ele vai infringir menos sofrimento a si mesmo, menos sofrimento ao próximo. Por quê? Porque ele vai precisar, o homem precisa dividir a administração do mundo com o seu próximo. E ele conta, depois da queda, com a inclinação para o mal. Seu coração é inclinado para o mal. E quando ele vai dividir as coisas, o que é que logo aparece? O egoísmo, a inveja, o ciúme. Foi assim, irmãos, no primeiro assassinato da humanidade. Então, a abrangência desse mandamento é grande. Ele exige não só que nos guardemos de roubar o bem do próximo, mas ele exige que nós conquistemos e conservemos aquilo que Deus nos concedeu. Porque Deus disse lá em Gênesis 3,19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, irmãos, olhe,
A Bíblia autoriza a propriedade privada. Daí, olha o mandamento. O que é que o mandamento diz? Não furtar é o que, irmãos? Não tirar do próximo aquilo que é dele. Então, se Deus está dizendo, preste bem atenção nisso, olha que coisa importante. A Bíblia não diz assim, não terás algo exclusivamente teu, mas compartilharás tudo o que tens. A Bíblia diz isso? Não. Os irmãos vão ver porque que isso é importante. A Bíblia não diz, você agora, eu criei o mundo e dei o mundo para todo mundo. Deus deu o mundo para todas as pessoas, para que elas administrassem e vivessem bem. Esse comando foi dado a Adão, não foi? Adão, nosso representante. Então esse comando se estende a todas as pessoas, concordam comigo? Então eles deveriam fazer isso. Então já que o que Deus deu para todo mundo cuidar, então nada é de ninguém, tudo é de todo mundo. É assim? Não. E aí a gente vai ver aqui onde está esse problema. O que o mandamento diz é: não tome para você aquilo que pertence ao seu próximo. O que não lhe pertence, você pode ter? Pode. De que maneira? De forma honesta. Conquiste. Conquiste. Esse é o princípio bíblico. Então, irmãos, a propriedade privada, os irmãos vão entender porque é que eu estou falando isso. Não é uma mera invenção ou costume humano, mas consta da lei moral. O problema, como sempre, é qual? O problema não é possuir, não é ter as coisas. É a maneira como se adquire e a maneira como se usa aquilo que lhe pertence. Essa é a grande questão. Então, a posse não tem problema na posse em si. Agora, a lei de Deus, seus princípios, suas diretrizes, nos ajudam a lidar com esta questão da forma correta. Só a palavra de Deus, irmãos. Sabe por quê? Eu vou mostrar para os irmãos e quero me concentrar um pouco nessa questão aqui hoje, de que há linhas de pensamento que atribuem à propriedade privada a fonte das desigualdades da sociedade. E isso está tão espalhado nos dias de hoje que às vezes talvez a gente está tão diluído que a gente nem perceba. Isso está diluído na mente das pessoas e também, irmãos, dependendo do governo, nas políticas públicas. E está contrário à palavra de Deus. Olha, eu vou lhe dizer, você sabia disso? Você sabia, Simone, que tem linhas de pensamento, ideias político-ideológicas que dizem assim: o problema na sociedade está na propriedade privada. O que é que isso quer dizer? O problema está em que as pessoas têm as coisas para si. Esse é o problema maior. Se tudo fosse, em outras palavras, se tudo fosse de todo mundo compartilhado, a gente não teria problema. Tem uma linha de pensamento assim. Eu vou mostrar para os irmãos que a concepção é bonita e por isso que ela ilude principalmente os jovens. Isso se sistematizou. Quem sistematizou isso da melhor maneira possível foi uma pessoa chamada Karl Marx e Engels, Friedrich Engels. Ele diz o seguinte: a propriedade privada, o problema está na propriedade privada dos meios de produção. O que é isso? Atenção, e principalmente os meninos aí que estão fazendo Enem, né? E estão querendo entrar na universidade, estão concluindo aí o ensino médio.
Isso aí é assunto. E quando se diz que na igreja a pessoa é alienada, é pelo contrário, viu? A igreja esclarece as coisas. É mentira. Inclusive, esse daqui é um dos mentirosos. E grandes mentirosos. Tem grandes mentirosos, Gramscis mentirosos e Nietzsche mentirosos e muito mais. Então veja, o que é que ele disse? O problema está na propriedade privada dos meios de produção. O que são os meios de produção? Os recursos físicos e materiais utilizados para produzir bens e serviços. Fábricas, máquinas, ferramentas, terras, matéria-prima, infraestrutura. Quando um grupo de pessoas domina isso, eles deixam a sociedade subserviente, eles mandam nos outros, eles exploram, daí vem a miséria, a desigualdade, a opressão. Olha, parece ser verdade, e eu vou mostrar para os irmãos. Tem outro grupo também, são os anarquistas, mas eles têm bem menos influência. Eles dizem não só a propriedade privada dos meios de produção, que são as fábricas, os recursos, devem ser compartilhados com todo mundo. Eles, tudo é para ser compartilhado. Você não é para ter sua casa, seu terreno, tudo é de todo mundo. Isso em termos gerais, eu estou falando, né, irmão? A gente não vai dar uma aula aqui, né, nesse sentido de sociologia, de antropologia, esse não é o nosso objetivo, nem de filosofia. Mas o que mais se destaca é esse comunismo, que é defendido por Karl Marx, principalmente. Então, um dele publicou um documento chamado Manifesto Comunista. Tá certo? O que é que ele diz? Qual é a ideia? Isso é uma ideia político-econômica, irmãos. O que é que ele diz? Olha como é bonito. Eu já vou adiantando para os irmãos. É bonito. Olha só, irmãnita, como é bonito. Ele diz o seguinte: nós devemos criar uma sociedade igualitária. Todo mundo igual, sem classes sociais. Não tem rico, não tem pobre, né? Principalmente rico e pobre. Burguês, proletário, trabalhador, senhor de terras, dono de fábricas. Não. Vamos criar todo mundo igual, baseado na propriedade coletiva dos meios de produção. As fábricas, a tecnologia, a ferramenta, tudo vai ser distribuído, vai ser para todo mundo. Vamos abolir a exploração do trabalho. Esse negócio de ter um empresário, ele monta sua loja, monta sua fábrica, investe, ganha dinheiro, paga os salários para os funcionários e o lucro fica para ele. Isso está errado. Esse lucro chamava mais-valia. Está errado. Tem que ser tudo distribuído por todo mundo. Aí a pessoa olha, rapaz, não é mesmo? Quem trabalhou? Você olha por um lado e diz, quem deu duro? Quem trabalhou cedo? O cara fica só no bem bom e os funcionários trabalham, ganham dinheiro para ele e ele não faz nada. Rapaz, esse negócio está certo. Então vamos acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Vamos acabar com essas classes sociais. Superar essa divisão entre a burguesia e o proletariado. Vamos criar uma sociedade onde não há exploração do trabalho alheio. Vamos distribuir igualmente todos os recursos, ou seja, a riqueza produzida pela sociedade, tudo que for produzido tem que ser compartilhado igualmente com todas as necessidades. Quem precisar mais, nós vamos dar mais, quem precisar menos, nós vamos dar menos, mais ou menos é isso aí. E essa produção aqui vai ser distribuída e todo mundo vai ficar contente. Não vai? Vai. Aí não vai ter essa coisa de rico e pobre. Os pobres é que vão ficar mais contentes que os ricos, não é não? Olha direitinho. Então os pobres vão dizer, rapaz, é mesmo? Olha coisa boa. Todo mundo vai ter tudo igual. Eles querem também a extinção do Estado. Porque o Estado para eles é um instrumento de dominação da classe. Então, numa sociedade comunista plena, o Estado desaparece. A produção, o que é produzido para a humanidade, deve ser voltado para as necessidades da humanidade. Toda a economia vai ser planejada para atender às necessidades de todos. Não precisa gerar lucro. Esse negócio de lucro é um problema. Não é bonito não, irmãos? Eu acho que é.
Sinceramente, eu acho que é. Todo mundo igual, nada de exploração, as necessidades sendo atendidas, nem rico nem pobre. É quase o céu. Quase o céu. Irmãos, lembre-se, Satanás também fez essa proposta para Eva. Eva, você está sendo explorada por Deus. Deus sabe das coisas e você não sabe de nada. Ele não quer que você saiba das coisas. Não foi isso que ele disse, não? É certo que você vai ter conhecimento. Ele não quer que você não tenha conhecimento. Você está aí, ó, subserviente. Deus manda e você obedece. Em outras palavras, né? Está certo essa desigualdade? Olha, você comendo do fruto, você vai ser conhecedor igual a Deus. Não é bom não ser conhecedor igual a Deus? Hein? É ou não é? Só que era uma mentira. E essas propostas são mentirosas. E eu vou mostrar para os irmãos por quê. Primeiro, se observarmos os ensinos bíblicos, vemos que, eu ainda não mostrei, mas vou mostrar para os irmãos, que o comunismo é errado desde seu princípio. Alguns dizem assim, não, alguns aspectos do comunismo, algumas práticas estão erradas. Mas, no geral, a ideia é muito boa. Esse é o primeiro passo errado que a pessoa dá. Johannes Gerhard Voss, comentando essa questão no catecismo, ele comentou o catecismo, ele diz assim, se pudéssemos, preste bem atenção, se pudéssemos imaginar um perfeito estado de comunismo, em que não houvesse tirania, não houvesse campos de concentração, polícia secreta, propaganda política enganosa, nem censura de informações. Por que ele diz isso? Porque tudo isso aconteceu em todos os estados comunistas. Não houve até hoje nenhuma sociedade comunista, nenhum país que adotou o comunismo como ideia política econômica que não tivesse tirania. Quem governava era um ditador tirano. Ele mandava e os outros obedeciam. Em todos esses países tiveram campos de concentração. Quem não concorda, quem não está dentro da concepção, vai ser o quê? Vai ser ou morto ou submetido a trabalhos forçados. Todos tiveram isso. Outro, polícia secreta. Sempre tem um grupo que está a serviço do tirano para investigar, requerer, fazer levantamento de provas e apresentar as acusações quando você não sabe de onde veio essa situação. Polícia secreta. Propaganda política. Essa é a melhor coisa do mundo. A propaganda passa de que o correto, o certo, o bom é esse daí, todo o resto nada presta. Censura de informações. Epa, eu vou analisar. Se isso aí eu considerar correto, pode publicar. Se eu considerar que não é correto, não pode publicar. Alguma semelhança, irmãos, com os dias de hoje? Aqui no Brasil, o Ramon está dizendo que esse assunto já está bem caminhando e amadurecendo, está se amadurecendo para se desenvolver o que um autor aí num livro escreveu como o Ministério da Verdade, não é assim? Tem um livro assim de 1984, né? Ministério da Verdade. Alguém vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Se pudéssemos, olha, vamos voltar à questão. Johannes Gerhard vos diz, se pudéssemos imaginar esse estado perfeito que não existe, ele ainda seria inerentemente pecaminoso e maligno. Por quê? Aí você vai logo na contradição. Mas o capitalismo, né, que nós vivemos, aí Gerhard vos diz assim, o capitalismo viola a lei moral de Deus pelos males e abusos
a ele vinculados. O comunismo viola a lei moral de Deus por sua própria natureza e ideia fundamental. Esse é o grande problema. Já disse um pastor, e é um apologeta, inclusive ele é professor da universidade, de uma das universidades federais aqui no Brasil. Ele tem um grupo de estudos que ele diz que o maior inimigo do comunismo não é o capitalismo, é o cristianismo. E ele está certo. Por isso que os comunistas tentam sempre eliminar o cristianismo. Pode prestar atenção. Os comunistas se utilizam do capitalismo para os seus projetos, porque o comunismo não se sustenta como sistema de produção político, econômico, ele não se sustenta, ele precisa do capitalismo. Onde o comunismo foi aplicado, ou tentou ser aplicado dentro dessa concepção dele mesmo, trouxe miséria, fome, morte. A história mostra isso. Então veja, qual o problema? O problema está na sua natureza e na sua ideia fundamental. Por quê? Eu vou explicar para os irmãos, vou dar a resposta. O princípio do comunismo é a posse coletiva da propriedade, mas ela é imposta pelo Estado. Eles primeiro usam o Estado para... Eles dizem assim, o Estado no final vai ser abolido, mas antes a gente precisa dele para poder impor, obrigar. Então, essa posse coletiva da propriedade é imposta pelo Estado. Então isso significa que aquilo que pertence ao indivíduo, a posse daquilo que pertence ao indivíduo é um mal, que ele pode ser tolerado em pequena escala, mas o ideal é abolir completamente. E o que é que a Bíblia ensina? Aí eu vou mostrar para os irmãos o que é que a Bíblia ensina. Eu vou mostrar para os irmãos o que é que a Bíblia mostra, que é exatamente o contrário, tá? Então preparem suas Bíblias aí, vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em alguns versículos e mostrar que o princípio, a ideia bíblica, ela mostra exatamente o contrário desse sistema de pensamento político, econômico. Vamos lá. Já começa no 8º mandamento. O que é que o 8º mandamento diz? Não furtarás. Ele já pressupõe, irmãos, a existência da propriedade privada. Por quê? Porque proíbe a apropriação indevida daquilo que pertence ao outro. Se pertence ao outro, é privado. Então você não pode tirar do outro aquilo que pertence a ele. Então, daí você já diz, opa, essa concepção aí de que tudo é de todo mundo, a Bíblia está dizendo que... Olha o 9º mandamento, olha o 10º mandamento também. O que é que o 10º mandamento diz? Vamos dizer, vamos recitar, que a gente sabe decorado. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O que é que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que a pessoa tem direito a ter as coisas. Isso é dela. A casa dela. O servo dela. O boi dela. Então esse negócio de que tudo é de todo mundo, olha. Mas tem só isso? Tem não. Eu vou mostrar muito mais. Por exemplo, as leis do Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, reconhecem a propriedade da terra. Embora, preste muito bem atenção, embora deixe claro de que a terra pertence a Deus. Salmo 24:1, sem abrir a Bíblia, sem ler, diz o quê? A gente canta. Do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e todos habitantes seus. Da terra pertence ao Senhor. Mas o que é que ele foi? O que é que ele fez? Ele concedeu ao homem, para que ele tomasse posse, administrasse.
Só que ele tinha que dar contas a quem? Ao dono. Então nós somos o quê? Mordomos. Jó era rico ou não era? O que foi que ele disse? O Senhor me deu, o Senhor tomou, ele deu. Vamos lá, Levítico 25, 23. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem algumas passagens, vamos lá. Irmanita, Levíticos 25, 23. Simone, Lucas 12, 16. Alícia lá, Deuteronômio 19, 14. Ramon, Provérbios 13, 11. Pode ler. Levítico 25, 23. Pronto. Deus disse que a terra era de quem? Dele. Mas ele deu posse, não deu para o pessoal? De partes da terra. Porque é dele. Ele disse, agora você administre, cuide aí. Agora você tem que ter essa condição. Você só é estrangeiro e peregrino. Então veja, embora Deus seja em última instância o dono de tudo, ele concedeu a propriedade da terra. Não dá certo aí? Vamos lá. Lucas 12, 16, 17. Pronto, então o que é que acontece? Muitas parábolas, irmão, de Jesus, inclusive essa, faziam referência a proprietários de terra, não é? Pessoa que tinha vinhas, produzia vinhas, né? Tinha bens. Isso era normal na sociedade. Jesus reprimiu alguma coisa disso, irmãos? Disse que era pecado ter? Não. Qual é o problema dessa situação aí, nessa parábola específica? Cristo não está questionando a propriedade em si. Cristo não está questionando porque a pessoa produziu muito. Não está. Irmão, Deus mandou José para o Egito. Para que, Rutinha? Por que é que Deus mandou José para o Egito? Para administrar o quê? A terra do Egito. Porque ela ia ter quantos anos de fartura? 7. E José ficou pobre ou ficou rico? Pouco ou muito? Muito rico. Depois de Faraó, era José. E Deus não criticou nada disso, irmãos. Disse que estava errado. Não foi Deus que deu tudo isso a ele. Então a palavra de Deus está cheia disso. Qual é a questão que é tratada nesta parábola? É a avareza do homem, a soberba dele. Ele disse, e agora? Posso me deitar, me regalar? Aí Deus disse, você é rico de bens, você é pobre espiritualmente, você vai morrer, e aí? Aí o que Deus está mostrando é exatamente isso, é a falta de visão espiritual das coisas. O que você tem que se enriquecer é das coisas espirituais. O que a Bíblia manda você buscar na sua vida são tesouros, e guardar tesouros nos céus, coisas espirituais. Mas ele nunca criticou, nem disse que era um mal possuir as coisas. Por isso que ele está dizendo que essa concepção política, ideológica, econômica, é contrária à Escritura. E se ela é contrária, ela é maligna. E se ela é maligna, traz mal à sociedade. Vamos lá, quem ficou com Deuteronômio 19, 14? Pode ler, Alice. O que é que isso quer dizer? Não mudes os limites do teu próximo, os marcos. Aqui, a terra que foi demarcada, não mude não. Quem deu? Foi quem? Foi Deus. Não roube. Aqui, não mude os marcos, não roube. Não furte aquilo que é do outro, pertence a ele. Esse texto, irmão, mostra a importância de respeitar o direito de propriedade. Então veja, essa história aqui de estar invadindo terra dos outros, essa história de estar invadindo prédio abandonado que não lhe pertence dos outros, isso é o quê? Quebra do 8º mandamento. É roubo, é furto. E não me venha com essa de que é para fazer
no princípio da igualdade, que uns têm e outros não têm. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está autorizando você invadir a terra dos outros, porque por acaso ele não está fazendo nada com a terra? Quem lhe dá esse direito? Ele não está fazendo nada com a terra. Meu amigo, isso é problema dele, a terra é dele, ele faz da terra dele o que ele quiser. Contanto que ele não esteja cometendo nenhum crime. Não vamos entrar nesse mérito, porque a terra tem uma questão de uso coletivo da terra, etc. Isso é uma discussão aí, né? Que é para uso de toda a sociedade, mas as pessoas utilizam as brechas ou as prováveis interpretações da lei para se beneficiar, ao invés de trabalhar duro. Do suor do teu rosto comerás. Do suor do teu rosto comerás. Vamos lá, Provérbios 13, 11. Muito bem, então este versículo valoriza a aquisição legítima de bens através do esforço pessoal. Quem obtiver riqueza de forma desonesta, isso vai diminuir, mas quem a ajunta com trabalho, vai prosperar, vai fazer crescer. Então Deus disse o seguinte: você pode conquistar as coisas e ter aquilo que é seu para você. A Bíblia, irmãos, aí diz, mas a Bíblia não está promovendo o egoísmo, o individualismo? De jeito nenhum. A Bíblia não está estimulando a acumulação desmedida de riquezas em detrimento do próximo, de jeito nenhum. Deus mesmo já deixou várias vezes isso, inclusive deixou até um princípio magnífico na lei civil de Israel, dizendo que, olha, se alguém tiver, primeiro você não pode ficar com a terra da pessoa, nós lemos em Levítico, perpetuamente. Se a pessoa está ali devendo, ele pode vender a terra durante um tempo, mas no ano da remissão é para devolver a terra. Ó, que instrumento maravilhoso, não é? Deus, a propriedade, diz: eu digo como você vai administrar. A lei, quem vai definir sou eu. É isso que está dizendo. Eu sou o dono da terra. Então a Bíblia não promove, não, irmãos, esse individualismo, essa coisa desenfreada, essa coisa selvagem de acumular, de ter. Muito pelo contrário. A própria, de novo, na lei moral diz: se teu irmão pedir, você tiver condições, você dê, você empreste. Quem controla, irmãos, isso? Quem controla a ganância? Do mesmo jeito, leva a pessoa a não ser preguiçoso, que ele vai ter com a formiga. Você quer comer? Então trabalhe. Se você não quiser trabalhar, não coma. Paulo disse isso. Porque, pastor, o senhor estava só citando a lei civil, já acabou. E Paulo está dizendo a mesma coisa, irmão, lá em Tessalonicenses. Está dizendo a mesma coisa em Tessalonicenses. A Bíblia não se contradiz. Então, na sua palavra, Deus deixa muito claro, em última instância, que nós somos mordomos. E a gente vai fazer aquilo que temos nas mãos, que Ele nos deu, nós temos que fazer como Ele disse que é para fazer. Porque se nós temos, é porque Ele nos deu. Veja, irmãos, olha a concepção aqui, nós vamos já concluindo. O homem, como portador da imagem de Deus, tem o direito à propriedade privada e à aquisição de riqueza, se for para desenvolver a si mesmo, se for para dar sustento a si e à sua família, se for com o propósito de glorificar a Deus, do reino de Deus, se for com o propósito de ajudar o próximo. Tudo isso Deus permite, incentiva, e Deus dá a parábola. Ali, lembre que Ele entregou os talentos às pessoas, e aquele que não desenvolveu o talento, Ele tomou e deu àquele que conseguiu mais. Isso mostra o quê? Que Deus disse: eu quero que você multiplique, rapaz. A gente tem que entender isso, irmãos. Deus quer que a gente multiplique os dons e os talentos que Ele nos deu. Deus quer que nós multipliquemos a riqueza, sim,
Mas não é para ficar rico e podre de rico. Olha, esse cristianismo é maluco, né? Me permita. Como é que isso pode? Parece uma contradição. Eu fico falando o tempo todo: não é contradição, não é contradição, não é contradição. Sabe por quê? Porque um bom mordomo vai fazer como José, vai fazer a casa prosperar. Um bom mordomo, todo mundo vai ganhar com um bom mordomo, irmãos. Todos vão ganhar. Todos vão ganhar quando você coloca para governar uma pessoa que pensa no povo. Todos ganham. A cidade se desenvolve, melhora, cresce, as pessoas querem vir morar naquele local. Não é não, irmãos? Por quê? Porque ali está sendo próspero. As pessoas estão se desenvolvendo. Aí o que é que você vai fazer? Tem próspero. E vocês não estão vendo os pobres não? Aí tira do rico para dar para o pobre. Irmãos, a síndrome de Robin Hood não é bíblica não, viu? Eu já disse aqui para os irmãos, a gente acha bonito Robin Hood tirando dos ricos e dando para os pobres. Aquilo ali é quebra do 8º mandamento, viu? O que o comunismo quer fazer é isso, tá? É bíblico? Eu pergunto aos irmãos. Não. Mas o nosso presidente da República disse: eu estou feliz porque no STF tem um ministro comunista. Não foi o que ele disse? É para a gente ficar feliz? Olhando biblicamente as questões? Não. Está errado. Não há incentivo à melhoria, à melhora. Mas Deus não fez isso. Olha, vamos finalizar aí. Todos abrindo aí. Abram suas Bíblias em Gênesis 1, 27 e 28. Pronto. Ladrão, exatamente. Ladrão. Gênesis 1, 27 e 28. Quem foi que não leu ainda? Rutinha, lê bem alto. Gênesis 1, 27 e 28. O que é que Deus diz para o homem, irmãos? Trabalhe, produza, administre, encha. Deus deu ao homem. Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas e disse assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Domine sobre a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal, produza, se multiplique. Esse aí, fecundos, multiplicai-vos, irmãos. É para dominar. O pessoal diz assim: a terra já está cheia de gente. Eu pergunto: isso é verdade, irmãos? Olha uma mentira. A terra está cheia de gente? É mentira. É mentira, a terra não está cheia de gente. Existem muitos países, inclusive, que estão desesperados porque falta gente nova. O que acontece é o seguinte, já disse os irmãos, qual é o problema da humanidade? Síndrome de Babel. Todo mundo quer estar num lugar só, todo mundo junto, empilhado, um em cima do outro. O homem não quer sujeitar a terra. O homem não quer desenvolver a terra. Ele quer... Aqui, é como aquela concepção que Ramon disse: aqui tem desenvolvimento, eu vou correr para cá. Sim, meu filho, mas você tem que ser o vetor do desenvolvimento. É você. Quando Deus disse isso aqui, disse: seja o vetor do desenvolvimento onde você estiver. Não, as pessoas querem ir todo mundo para o mesmo lugar onde tem tudo e ficar lá. O que é que vai acontecer, irmãos? Superpopulação, superlotação. Aí os problemas é que vão surgir de moradia. O lugar fica mais caro, o metro quadrado fica um absurdo. Todo mundo quer ir para ali, todo mundo quer ir para ali, para aquele local. Todo mundo quer uma casa perto. Eu quero uma casa perto da escola, eu quero uma casa perto do supermercado, eu quero uma casa perto. Como é que todo mundo vai ter uma casa perto de tudo isso? Um administrador com a mente bíblica vai dizer: nós precisamos desenvolver essas áreas para que nos bairros tenham supermercados, farmácias,
escolas, hospitais. Não precisa ter um hospital em cada lugar, mas tem postos, né, de saúde. Nos locais, tem muita terra. Não tem muita terra nessa cidade, tem muita terra. Mas todo mundo quer onde? Só num lugar, né? Aí o que é que um bom administrador faz como José? Ele olha para isso e diz: precisamos. É lógico que as pessoas querem a melhor condição, não querem? Querem, eles estão erradas? Em si não. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fomentar o desenvolvimento, nós vamos dar incentivos para que as pessoas povoem essas outras áreas e elas fiquem boas. E o pessoal que seja empreendedor, vejam ali uma boa oportunidade. Então nós vamos dar condição, nós vamos dar infraestrutura, nós vamos dar energia elétrica, água, esgoto, saneamento, segurança pública, para que aquela área seja desenvolvida. A Bíblia, irmãos, ela está mostrando isso: enche a terra e sujeite. Concluindo, o homem, irmãos, é essencialmente um indivíduo com alma e consciências individualizadas, com competências e habilidades individuais, com esperanças e desejos individuais. O que é que o comunismo faz? Fundir o indivíduo à massa. Eles criticam a massa, mas eles querem formar uma grande massa para ser manipulada, ou então obrigada. Eles querem que todo mundo vire uma grande massa, às custas do elemento essencial da personalidade humana. Você anula a sua personalidade, você anula a sua individualidade, você anula suas capacidades, em prol do quê? Do coletivo. Não é bonito? Biblicamente é feio. Não dá certo. O que é que a Bíblia nos ensina? Que a sociedade e todas as instituições sociais existem por causa do indivíduo, para que ele possa alcançar o propósito divino da sua vida, que é glorificar a Deus. É o indivíduo quem possui uma alma mortal, uma consciência e a capacidade para a comunhão com Deus. Agora, um indivíduo que tem essa consciência, o que é que ele faz? Trabalha pelo coletivo, dentro da sua individualidade, da sua capacidade, das capacidades individuais, dos dons e talentos que Deus concedeu a cada um. É assim na igreja que a gente fica falando: ó, irmão, o senhor tem um dom, o senhor tem um talento, tem um reino de Deus, você vai contribuir aqui. Irmã Anita, inclusive, pediu na terça-feira, nesse sentido, e ela está certa. Na minha individualidade, na minha capacidade, na minha condição, no meu bem, o que é que eu tenho feito? Esse princípio vem para a igreja e vem para a sociedade. Mas quando é que você tem quando é que você vai fazer isso? Por meio da direção bíblica do indivíduo, e entendendo que o indivíduo é esse ser que Deus deu essa capacidade, essa individualidade para ele, e ele vai atuar pensando no todo. E aí o apóstolo Paulo nos diz: cada um tem em si não propriamente o que é seu. Olha, por isso que a Bíblia parece ser... A Bíblia, irmãos, a lei de Deus, quando ela não é vista de forma espiritual, porque ela tem que ser vista de modo espiritual, ela tem que ser entendida porque ela é espiritual, você não vai entender a mensagem. Você vai fazer uma leitura meramente o quê? Quando você tem com bases científicas, né? Uma leitura filosófica, isso dentro das ciências humanas, sociológica, antropológica, psicológica, não sei o que, lógica, mas aqui não, a ideia não é essa não, a ideia aqui é espiritual. E nós temos muito exemplo disso. Olha, o indivíduo é quem possui uma alma mortal, uma consciência, uma capacidade para a comunhão com Deus. E qualquer sistema que considere o ser humano individual como sem importância e busca misturar isso, confundir a massa da sociedade, né, a massa da humanidade, supostamente pelo bem-estar da sociedade, é errado, é anticristão. Então veja, nós temos exemplos, trocentos exemplos, inclusive principalmente bíblicos. Nós temos exemplo da humanidade, de seres humanos que tiveram essa concepção, e o quanto eles abençoaram
a sociedade, abençoaram suas famílias e abençoaram a sociedade em que eles viveram. Pega os exemplos bíblicos. A gente usou aqui José. Já disse e repito, José, irmãos, se fosse nos dias de hoje um menino de 17 anos, abandonado pelos irmãos, vendido pelos irmãos como escravo, indo para um lugar diferente, sendo tratado como escravo, ia morrer de depressão. Mas o que é que ele fez? Era um homem, confiava em Deus, passou 13 anos da sua vida como escravo, como preso de forma injusta, e não deixou de ter a sua individualidade, a sua capacidade de agir, e Deus o usou para ser um dos maiores governadores que você tem exemplo na Escritura. E o bem que ele fez, não só, era principalmente para a sua família. Por que é que Deus mandou José para o Egito? Hein, Ramon? Abraão, por que é que Deus mandou José para o Egito? Qual era o principal? Qual era? Exatamente. Qual era a questão com a família? Qual era a questão? Qual era, Ruth? Ajude? Preservar a família. Deus mandou José para o Egito para preservar a família dele. Olha, João, uma família, 70 pessoas. Deus fez com que todo o Egito prosperasse, e todas aquelas pessoas não morressem de fome. Por causa de quê? De uma família. Por que que nós dizemos? O fio condutor da humanidade é a história da redenção do povo de Deus. Aquele rapaz lá, aquele homem com 30 anos de idade, na sua individualidade, na sua capacidade, ele fez o bem a todo mundo, mas não perdeu a sua capacidade e a sua individualidade. Faraó não mandou ele perder, ele disse, não, ele disse, olha, tudo que ele mandar fazer, vocês façam. Ele só não pode mais do que eu, mas depois disso, pode seguir, ele que vai coordenar, ele vai vender. Ele trabalhava todo dia, irmãos, ele trabalhava todo dia, viu? Em todas as áreas, na economia, administração, produção, né? Na engenharia, construção de celeiros. Ele decidiu, como é que a gente vai fazer com toda essa produção? Construa celeiros em cada cidade. Olha, economizou transporte, tantas coisas a gente podia falar aqui, né? Ele conseguiu administrar, certamente colocou administradores, né? Em cada cidade. Pois bem, irmãos, para a gente não se demorar, né? Mas graças a Deus, nós vemos quão sábia é a palavra de Deus. E nós estamos estudando o que, irmãos? O 8º mandamento. Quantos assuntos nós já tocamos aqui? Quantas áreas de conhecimento não estão envolvidas nesse mandamento? Quantas? Quantas diretrizes não podemos tirar? E quantos os administradores, as autoridades responsáveis que estão aí colocados na sociedade não poderiam contribuir com elas se olhassem para a palavra de Deus? Que a compreensão, irmão, dos princípios bíblicos nos ajude a cumprir com esse 8º mandamento, e a gente faça a leitura do mundo a partir da palavra de Deus, que assim vai dar certo. Que Deus nos abençoe.